Agasalho, um poema de Orlando Cantuário. Não fosse assim, não teria dito: de mim não apartai os galhos teus. Minha palavra é seiva que vem do Pai, é poda a alimentar teus dias. As mãos que podam aos galhos derramam frutos em abundância. O fruto de cada vida, esperança que vem da videira. Podar faz crescer. Não fosse assim, não o teria dito. Regras de amor, os cântaros, os rios que correm, os córregos que nascem, a terra que faz germinar, a sala em que comes o pão. Não fosse assim, não o teria dito. Semeia bons frutos, sê o fruto da videira. Na terra em que encaminhares, seja o alcance do teu galho, agasalho, reflexo da palavra que te acolhe. Não fosse assim, não teria dito. A videira tem sua poda constante, farta de alegrias. Nela, espera tu todos os dias. Não fosse assim, não o teria dito. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 15. Amém? A palavra de Deus diz, a partir do verso 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse culto que o Senhor nos dá o privilégio de podermos manifestar a Ti. Recebe, ó Deus, esse culto. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Manifesta, Senhor, a direção e a unção do Teu Espírito sobre nossas vidas.
Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A poda. Nós temos falado sobre igreja saudável. E temos observado, irmãos, que a busca por uma vida saudável, ela é um processo. É um processo contínuo. É algo que não vai cessar. Sempre nós vamos ter que estar desenvolvendo isso nas nossas vidas. A busca por uma vida saudável exige uma coisa que todos nós, de alguma forma, precisamos e necessitamos estar passando. A busca por uma vida saudável exige de nós, vou usar uma palavra que a gente usa na medicina, o médico vai falar e vai usar. Todos nós precisamos de tratamento. Quando uma pessoa é diagnosticada por algum tipo de doença, nós somos submetidos a um tratamento. Na verdade, nós temos um pensamento errado a esse respeito. Porque geralmente nós só vamos ao médico quando já estamos doentes. A busca por uma vida saudável, ela exige de nós um cuidado especial. Ela exige de nós o que nós chamamos de prevenção. É prevenir para não adoecer. Por que nós só vamos no médico quando estamos doentes? Por que não ir para prevenir a doença? Para fazer o check-up? Para avaliar algo que pode acontecer mais na frente? O texto de João, capítulo 15, do 1 ao 2, que nós já lemos há alguns domingos atrás, e nós retornamos novamente para esse texto, porque nós vamos abrir mais um leque da nossa série, e vamos falar sobre restauração. De que nós temos um Deus que busca constantemente restaurar as nossas vidas. Nós estamos num processo de restauração contínua. E como exemplo disso, nós temos o texto de João 15, do 1 ao 2, que fala sobre a necessidade de Deus podar, ou de Deus nos podar. A poda, na verdade, meus amados, ela faz parte desse processo. Porque os galhos da videira, de acordo com Jesus, eles precisam passar por um tratamento contínuo. E ele envolve a poda. Interessante, queridos, é que a poda parece um processo violento, doloroso. Ter que cortar, tirar parte do galho. Mas olha só os efeitos da poda, né? Tinha uma árvore meio seca aqui, né? Magrinha, não tinha uma flor nessa árvore. Olha o que ela se transformou. Foi rápido, né? Essa poda aqui foi imediata. Por mais que a poda, meus amados, ela tem esse aspecto de ser algo violento, algo doloroso, e que na verdade a poda, em muitos casos, ela se torna algo doloroso nas nossas vidas. A poda, ela produz efeitos benéficos. Eu queria aqui trazer algumas razões pelas quais nós necessitamos da poda. Assim como a videira necessitava, assim como os galhos da videira necessitavam. O objetivo no texto lido de João, capítulo 15, do 1 ao 2, fica muito claro. O objetivo da poda é potencializar o galho e fazer com que ele produza mais frutos. O objetivo da poda não é simplesmente maltratar a planta ou cortar a planta ou tirar um galho da planta.
O objetivo do processo da poda é potencializar aquele galho, para fazer com que ele venha produzir mais fruto. E Jesus deixa claro que existe dois tipos de galho. Existem os galhos frutíferos e os galhos infrutíferos. E que o texto deixa claro que os galhos infrutíferos, eles são cortados e jogados fora. Mas os galhos frutíferos, eles passam por esse processo. Algumas pessoas associam a poda a uma disciplina de Deus. Quando acontece algo na vida de alguém, a pessoa diz, a mão de Deus que está caindo em cima de ti, é igual a poda lá de João 15. Mas é interessante que nós vamos observar, queridos, olhando para esse texto, que que poda e disciplina são duas coisas distintas, diferentes. Na disciplina, por exemplo, o objetivo de Deus é nos corrigir. Já a poda é potencializar, é fazer com que venhamos dar mais frutos. Deus na disciplina, aliás, Deus usa a disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus usa a poda quando estamos fazendo algo certo. Nós estamos produzindo. Mas o objetivo de Deus é fazer com que você faça mais. Deus nos disciplina para darmos frutos. Ele nos poda para darmos mais frutos. A poda, meus queridos, é um processo de aperfeiçoamento. É quando Deus ele quer extrair de você o seu melhor. É quando Deus quer fazer com que você se torne alguém bem melhor. Uma das coisas que a gente aprende, olhando para esse texto, é que a poda é uma forma de Deus demonstrar o seu amor. Mas pastor, quando eu olho para o processo de alguém podando uma árvore, cortando aqueles galhos, me parece algo tão difícil de enxergar amor naquilo ali. Eu passei, a árvore estava tão bonita, tão cheio de folhas, e quando eu passei agora, a árvore está pelada, não tem folhas. Como assim? A poda é um tratamento de amor que reflete o cuidado de Deus. O problema é que nós, irmãos, temos a dificuldade de compreender o amor de Deus quando algo parece não nos favorecer. Achamos que o amor de Deus para conosco só acontece quando é algo favorável. É quando as minhas vontades são aceitas, são realizadas. Mas quando as minhas vontades são contrariadas, a primeira coisa que nós imaginamos e passa na nossa mente é que Deus não nos ama. Porque tirar, cortar, geralmente não é algo que me parece ser demonstração de amor. Quando Deus precisa intervir na minha vida, tirar algo, é porque Ele, acima de tudo, nos ama. Quando nós olhamos, por exemplo, o exemplo de Pedro, Pedro precisou ser podado por Deus. Porque o coração de Pedro, meus amados, era um coração cheio de autossuficiência, de arrogância. E naquele momento, Deus deixou Pedro se sentir só, abandonado, sem ninguém. O objetivo de Deus naquele momento era podar a vida de Pedro. Assim como ele fez também com Elias, que depois daquele acontecimento extraordinário, de ter enfrentado os profetas de Baal, de Deus ter mandado fogo do céu, Elias se torna um homem cheio de medo,
de covardia. Se tornou um homem acuado, com medo de uma mulher. E dentro daquele processo ali, Deus fez com que Elias se sentisse só. E ele vai para uma caverna. E naquela caverna ele se sente só. Era Deus podando a vida de Elias, fazendo com que ele viesse retirar da sua vida os medos, para que ele se tornasse uma pessoa mais confiante. Em Lucas 11, do 11 ao 12 diz: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O amor de Deus, ele é demonstrado nas nossas vidas, meus amados. Não só quando você recebe aquela bênção, não só quando as tuas respostas de oração chegam até você. Deus nos ama quando Ele tira algo de nós. Porque muitas vezes Ele está ali desenvolvendo um processo de aperfeiçoamento. Deus quer fazer com que você se torne uma pessoa melhor. A poda também é um processo contínuo. Geralmente em uma vinícola acontece durante o inverno, todo ano. Porque é no período ali do inverno onde o agricultor ele vai preparar os galhos da vinha para o período frutífero, a estação frutífera. E por isso ele precisa, durante o inverno, cortar, aparar aqueles galhos. Nós temos o hábito, irmãos, de tentar evitar a poda. Usamos a desculpa de achar que não estamos necessitando de poda. E muitas vezes nós queremos transparecer pessoas que não têm problemas, dificuldades, de que já existe um aspecto, uma aparência de perfeição nas nossas vidas. Paulo, que foi um homem extraordinário. Eu estou lendo o livro de Atos e eu me encanto com Paulo. Em Romanos 7,18, Paulo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. A música que foi tocada aqui pelo Ministério de Louvor me ajuda a melhorar. Eu acho que isso reflete muito o que nós vivemos. Quando eu vejo um irmão inchado, cheio de si, achando que é o cara, não sei o quê. Aí eu que já li o livro Impostor que vive em mim, eu digo, esse aí é um impostor. Esse aí não é ele. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Rapaz, está tudo bem, só bênção. Quem falou foi o impostor, não foi ele. Nós temos a tendência, irmãos, de evitar a poda, de nos esconder, porque nós não queremos transparecer, ou muitas vezes revelar nossas fragilidades, nossas falhas. Enquanto a disciplina lida com o pecado, a poda lida com o nosso ego, com nossas vontades. O agricultor não permite que os galhos cresçam conforme a sua vontade ou conveniência. Se você deixar a árvore crescer de acordo com a sua conveniência, os galhos vão tomar a casa do vizinho, vai bater na rede elétrica, porque nós temos uma tendência, irmãos, humana, nós temos a tendência de sair da linha, de buscar aquilo que não agrada a Deus. E por isso o agricultor precisa ajustar, ele precisa cortar, ele precisa retirar de nós aquilo que não vai trazer benefícios, crescimento para a minha vida. Acima da nossa vontade
está a vontade soberana de Deus. O agricultor, ele precisa pegar a árvore, os galhos, ele é Deus, ele precisa lhe pegar e precisa lhe cortar, muitas vezes. Não é segundo a sua vontade, não é a sua vontade, o seu querer que deve prevalecer, não é a vontade da árvore, é a vontade do agricultor. Eis a grande questão, o problema é que nós não queremos nos sujeitar à vontade do agricultor. Nós queremos sair, nós queremos fugir. Quando isso acontece, a videira, ela termina impedindo a ação da luz do sol nos brotos. Quando a videira, os galhos da videira começam a crescer, aqueles galhos, eles vão impedir a luz do sol de atingir os brotos, de onde vai gerar os frutos. E o agricultor precisa cortar aqueles galhos para que os raios solares entrem. O nosso ego, a nossa vontade, as nossas escolhas erradas, muitas vezes impedem as coisas maravilhosas, benéficas, os benefícios de Deus nas nossas vidas, porque não permitimos. Queremos viver de acordo com a nossa vontade, é o nosso querer, é o nosso ego. Nem tudo que aparenta ser bom para nós converge com a vontade e os planos de Deus para as nossas vidas. Em Jeremias 29:11, nós vemos um texto muito conhecido, citado, que diz assim: porque eu sei, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe dar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. O povo sofrendo, Jeremias foi um dos homens, um dos profetas, que mais sofreu. E quando eu olho ali para a vida de Jeremias, eu digo, Jeremias era um homem correto, temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Mas, amados, Deus escolheu proporcionar a Jeremias aquela vida. O sofrimento na vida de Jeremias tornou Jeremias uma pessoa melhor, aperfeiçoou a vida de Jeremias. Jeremias foi um homem que viveu toda a sua vida debaixo do temor de Deus, sem murmurar, sem reclamar, em obediência. E Deus sempre dizendo e usando pela boca do profeta, falando para Israel: eu é que sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Não é vocês que sabem, não. Vocês nem sabem. Vocês estão pensando outras coisas. Vocês estão imaginando outras coisas. Mas eu é quem sei os pensamentos que eu tenho para vocês, os planos que eu tenho para vocês. Então, quando os galhos saem, tentam crescer para outros lugares, e Deus corta, Ele está cortando e dizendo: eu que sei os pensamentos que eu tenho, os planos que eu tenho para você. Quando Deus quer lapidar, tirar algo das nossas vidas, é Ele falando isso. A poda, meus amados, é um remédio de uso contínuo. Alguns irmãos aqui talvez usem um remédio de uso contínuo. Alguns têm problema de pressão, coração, diabéticos. A poda é um remédio de uso contínuo. Nós sempre vamos precisar da poda nas nossas vidas. E às vezes parece que eu fui podado e parece que eu comecei a crescer de uma forma, e frutificar, e trabalhar, e produzir frutos. E de repente eu começo a me empolgar e a achar que não preciso mais.
Aí Deus vem, ó, corta. Porque Ele diz: os planos que tenho para vocês, eu é que sei, não é vocês. Tentar evitar o remédio é prolongar a dor e o sofrimento. Quando nós tentamos evitar a poda de Deus nas nossas vidas, irmão, nós prolongamos a dor e o sofrimento. Se torna mais difícil. A poda expõe nossas feridas, nossas cicatrizes, revela nossas imperfeições. Quando você tosa um cão, você expõe o que está encoberto, principalmente aqueles poodle. Pensa esse negócio feio, é um poodle pelado. Não é muito bonito não, viu? Eu particularmente não acho. Quem gosta de cachorro, às vezes até se espanta, né? Meu Deus, o que é isso? Tem uns pequenininhos que parecem uns ratos. Mas é interessante que é necessário fazer aquilo com o cão. Faz parte. Interessante que quando o cão é tosado, se expõe de fato o que estava encoberto. O problema dos galhos que precisam ser cortados é que eles estão preocupados apenas com a sua aparência. Olha como eu cresci. Olha quantas folhas eu tenho. Olha como as pessoas me admiram quando olham para mim. Olha como eu chamo a atenção. E às vezes nós nos conformamos simplesmente com essa aparência, com a folhagem, com aquilo que as pessoas admiram e olham e veem. A Bíblia diz, meus amados, que o amor de Deus, ele nos constrange. Segundo os Coríntios 5:14. Porque a poda não é apenas um processo doloroso, é também um processo muitas vezes constrangedor. Porque quando eu sou podado por Deus, áreas da minha vida têm que ser expostas, têm que ser reveladas. É como a árvore. Quando você poda a árvore, se revela muita coisa. E a dificuldade que nós temos é que nós não queremos expor essas feridas, as cicatrizes da poda. Ninguém quer revelar suas imperfeições. E eu acho que é melhor expor as cicatrizes da poda do que as folhas do meu ego, das minhas vontades, das minhas vaidades. O corte da poda, meus amados, é para retirar o que é ruim, o que atrapalha, o que impede minha vida de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Por último, eu queria encerrar dizendo que a poda nos permite um renovo. O corte dos galhos infrutíferos será um corte definitivo e para a vergonha eterna. A Bíblia diz isso. Galhos que têm apenas a aparência de belos serão cortados porque não produzem frutos, e o corte vai ser definitivo. Mas o corte da poda é para nos renovar, é para trazer crescimento. Quando um galho não está produzindo o que deveria, ele precisa ser renovado. Ele precisa ser cortado para crescer algo novo. Não fomos criados, irmãos, para vivermos na mesmice, acomodados em fazer apenas o básico. Pastor, eu já faço alguma coisa. Faço a minha parte. Eu vou lá cumprir tabela naquilo que eu faço. Eu já produzo frutos. Sou um galho frutífero. Mas o que o texto está falando aqui, gente? Que o desejo de Deus é nos tornar mais frutíferos.
É fazer com que o galho ele não se conforme apenas com aquilo que ele está produzindo. Deus quer extrair de nós muito mais. Ele quer que você seja mais. Alcance mais, faça mais. Alguns fazem o básico e ainda se acham, né? Eu já faço isso, aquilo. O objetivo da poda, meus amados, é fazer com que você venha produzir mais e mais e mais e mais. Quando eu leio o livro de Atos, eu me sinto às vezes envergonhado com o que eu tenho feito. Os caras não se conformavam em apenas cumprir tabela, fazer o básico. Sempre estavam galgando coisas novas, estavam avançando, estavam crescendo. Um episódio, por exemplo, que me chamou muita atenção essa semana, eu estava lendo, fazendo a minha meditação, Atos capítulo 4, quando Pedro cura aquele paralítico e logo é preso, é levado às autoridades. E as autoridades ali tentam repreender eles, dizer, olha, não falem mais desse Jesus, não realizem mais curas. Parem de fazer o que vocês estão fazendo. Sobre ameaças. E aí, como eles não viam a possibilidade, como eles não tinham como matar aqueles homens, eles resolveram soltar eles. E a prisão, aquela intimidação, foi apenas um recado que eles deram para os discípulos. E aí você fica a imaginar, os caras me pegaram, me prenderam, me ameaçaram. Rapaz, eu vou ficar calado, não vou mais falar sobre esse Jesus, não vou curar mais ninguém, vou levar a minha vidazinha aqui, tranquilo. O texto fala que aqueles homens, quando foram soltos, eles vão, se reúnem, oram e dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A poda, queridos, o que Deus quer fazer conosco é isso, é nos tirar da mesmice, do comodismo, é fazer com que você venha produzir mais. Deus quer fazer um tratamento nas nossas vidas, Ele quer nos tratar, Ele quer tirar de nós o que não presta, o que está atrapalhando. Mas para isso, meu irmão, você precisa se sujeitar a Ele, à vontade dEle. A cada ação que aqueles homens realizavam, eles eram renovados. Cada prisão, cada açoite, aquilo trazia renovo para eles. Aquilo era combustível para eles. Aquilo fazia com que eles se fortalecessem, como dizem Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada vez mais. Diante de tantos fatos temerosos, a morte de Estevão, que foi pública, que foi para intimidar a igreja, os apóstolos que estavam iniciando, eles apedrejaram Estevão num lugar público, apedrado, para todo mundo ver. Mas o texto diz que a igreja se fortalecia com essas coisas, eles se renovavam. Por quê? Porque Deus estava ali, tratando da vida daqueles homens. A poda nos renova, nos aperfeiçoa, nos limpa, nos fortalece. Você já parou para pensar na sua vida que tipo de galho você é? Você já parou para pensar?
Existem apenas dois tipos de galhos: os galhos que são frutíferos e os galhos infrutíferos. E até mesmo os galhos frutíferos, Deus quer aperfeiçoá-los. Deus quer fazer com que eles se tornem mais frutíferos ainda. Uma igreja saudável, meus amados, é uma igreja que se permite ser podada por Deus. O processo saudável, ele acontece quando nós permitimos isso nas nossas vidas. É quando Deus realmente, de fato, Ele é capaz de nos cortar, tirar aquilo que não presta, nos limpa, para que você venha frutificar, para que você se torne uma pessoa melhor. Eu queria nesse momento que você refletisse naquilo que nós falamos essa noite. Eu queria que você refletisse e meditasse nessa palavra. O que precisa ser cortado, tirado da sua vida? Você já parou para pensar? Ou será que você é uma pessoa que não precisa tirar nada? Tá bom do jeito que você está vivendo aí. Tá tudo ok, tá legal. A minha vida, ó. O que precisa ser tirado? O que precisa ser cortado? O que precisa ser trabalhado, aperfeiçoado na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Ou será que isso é uma coisa que você não pensa, não se preocupa? Amados, nós não estamos aqui, nós não levamos o nome de cristão, o nome de Cristo nas nossas vidas por mera vaidade. Se você faz isso por mera vaidade, você está buscando Cristo de maneira errada, de forma errada. Deus quer nos tratar, quer trabalhar nas nossas vidas todo dia. Todo dia Deus quer tratar algo em mim, todo dia Deus quer tirar algo em mim. Ele quer cortar. São atitudes, são comportamentos, são gestos que precisam ser trabalhados. A pergunta é: será que eu tenho permitido Deus fazer isso na minha vida? Será que eu tenho permitido?